ao louvar uma conduta de alguém que diz que deliberadamente não vai cumprir uma decisão da justiça brasileira, algo que, no entender de especialistas, juristas, inclusive afronta a soberania nacional. A direita não está dando demonstrações de pouco apreço à divisão dos poderes, à Constituição e à democracia, senador? Isso não pode agravar a situação de alguns dos inquéritos que investigam justamente esses fatos? Não, de forma alguma. Vera, o que começa errado vai terminar errado. E não é porque é com Elon Musk agora. Isso está acontecendo há mais de 5 anos, com um inquérito totalmente ilegal, inconstitucional, imoral, que foi aberto de ofício no Supremo Tribunal Federal para investigar determinada situação, deslocando o foro de qualquer cidadão brasileiro para o Supremo Tribunal Federal contra o que diz a Constituição. E é óbvio que ao longo do tempo isso vai criando uma série de contratempos, uma série de ilegalidades, uma série de arbitrariedades. E tudo que acontece no Brasil hoje, na internet, por exemplo, automaticamente é puxado para esse grande buraco negro, que é esse inquérito das fake news que começou e que dali se ramificou vários outros inquéritos, como esse das milícias digitais, em que agora o ministro Alexandre de Moraes acaba de incluir também o Elon Musk. Então, assim, não é uma coisa da direita contra o Supremo Tribunal Federal. Essa situação específica não tem nada a ver com a direita, com o bolsonarismo. A nossa pauta sempre foi e sempre vai ser a defesa, sim, da liberdade de expressão. E acho muito grave, inclusive, o que veio à tona agora, com as trocas de e-mails dos advogados do Twitter, narrando como aconteceu essa conversa, essa suposta reunião lá com Alexandre de Moraes, junto com policiais federais, em que o que foi dito é que eles estavam sendo obrigados a retirar os perfis do ar, não com base na decisão, mas alegando para fora que isso seria uma violação às regras internas da própria rede social. Então, assim, mais uma vez, o que começou errado, a tendência é terminar errado. E o que a gente está defendendo não é nada contra o Supremo. A minha fala aqui hoje vai ser sempre no sentido de valorizar e de dar uma oportunidade, porque ainda dá tempo de o Supremo resgatar a credibilidade, a importância que tem, o papel que tem numa democracia, porque eu percebo que praticamente o ministro, a toda hora, pela sua postura exagerada, no meu ponto de vista, fora da lei, contraditória em vários momentos, contra os precedentes da própria Corte, acaba trazendo a Corte para um assunto que ela não deveria, estar se envolvendo. E, mais uma vez, quando eu falo aqui que começa errado, vai acabar errado, é porque a gente não pode partir para uma análise do que está acontecendo agora com Elon Musk sem analisar a origem desses inquéritos, que já não precisam ser extintos há muito tempo, Fábio. A jurisprudência pacífica do Supremo é que inquéritos abertos há 5 anos, automaticamente eles devem ser encerrados. Os habeas corpus que são impetrados na Corte, com base nesse fundamento do excesso de prazo para encerrar um inquérito policial em 5 anos, são sempre vitoriosos. É uma regra no Supremo. Por que é que não acontece agora com o inquérito das fake news, que ramificou todos esses, inclusive o das milícias digitais? E, assim, é uma coisa sem fim. Por isso que são apelidados de inquéritos do fim do mundo. Porque tudo o que acontece no âmbito da rede social já tem um ministro prevento para tratar disso. E qualquer coisa se encaixa ali. E agora, vamos partir para o caso específico do Elon Musk. É um cidadão americano, uma empresa privada, no meu ponto de vista, não cometeu crime nenhum, ele apenas falou, se posicionou, fez uma pergunta ao ministro, que usa a rede social dele. Hoje, se você vê no Twitter uma hashtag que está ali nos top trends, é exatamente criticando o Twitter, quer dizer, não tem uma censura, é aceita dentro do próprio aplicativo, milhares de pessoas se mobilizando, criticando aquela rede social. O Elon Musk não tem foro por prerrogativa de função, está tudo errado. E aí, de sábado para domingo, o ministro toma mais uma vez uma decisão monocrática, antes que qualquer ato fosse cometido pelo Elon Musk, já incluindo ele no inquérito, colocando multas pesadíssimas diárias, pesadíssimas para a gente, acho que para o Elon Musk... Multas caso descumprisse alguma decisão judicial, e ele, de fato, depois liberou pessoas que têm decisão para não liberar. Como é que ele tomou? É o minority report agora, o Supremo Tribunal Federal? Tomar decisão com base no que você vai fazer no futuro? Isso está errado. A gente tem que voltar para a liturgia, o Supremo Tribunal Federal, Vera, tem que voltar a ser uma corte constitucional e não uma corte criminal, como está acontecendo agora. E, mais uma vez, a percepção da população é que só se olha para investigar ou para tentar amordaçar uma determinada ala da política dentro do Brasil, e que está errado. Eu queria voltar à questão do Elon Musk, porque é o seguinte, de fato, a direita, de uma forma geral, tem utilizado muito o discurso de Elon Musk e endossado esse discurso.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um histórico de Elon Musk aí que suspende jornalista que acompanha o trabalho dele e que é crítica ao trabalho dele, colocou ali como sócios sauditas, que a gente sabe do histórico de perseguição, inclusive de morte também a opositores. Já disse, tem uma frase dele que é: nós podemos dar um golpe onde quisermos. A minha questão e a minha pergunta para o senhor é liberdade de expressão por conveniência, qual é o papel de Elon Musk para poder defender a bandeira de vocês da direita no Brasil? E outra coisa, ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiane, numa autorregulação do próprio Supremo. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da Corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. É isso que eu espero, né, que o presidente do Senado faça, busque o presidente do Supremo Tribunal Federal, tem uma conversa franca de olho no olho, porque o Brasil está cheio de problema e não dá para a gente continuar usando o aparato estatal para promover uma destruição de reputação de uma pessoa honesta que chama-se Jair Bolsonaro. E nessa situação do Elon Musk, Rosiane, acontece que na cabeça do Elon Musk, eu imagino, ele é de um país onde a liberdade de expressão é sagrada, como deveria ser aqui também no Brasil. A gente não tem a primeira emenda, né? Não tem se você chegar num discurso do Trump hoje, ele chega com a camisa escrita assim, ó, I won and you know. Eu ganhei, eu venci e você sabe. E não é acusado de golpe, de querer... enfim, ele tem o direito de se manifestar conforme o que ele pensa. Se é isso que o Elon Musk pensa, também é o que pensam milhões de brasileiros. A gente não pode querer censurá-lo em função disso, é a opinião dele. Agora, se ele cometeu algum crime de calúnia, algum crime contra a honra de alguém, a legislação hoje tem os seus mecanismos para que sejam tomadas medidas contra ele. Qual?